Oi, oi. Muitos pais têm uma dúvida, pais de bebês prematuros, para saber qual a idade que seu bebê vai conseguir começar a sentar. Então, a gente tem três pontos importantes que é preciso ter em mente. Primeiramente, a gente tem que saber se esse bebê tem algum tipo de lesão neurológica, que é muito comum em bebês prematuros extremos que tiveram algum grau de comprometimento vascular, algum processo de sangramento cerebral, que é preciso fazer essa avaliação, essa triagem dessa se tem algum sinal ou não de lesão neurológica, e essa triagem tem que ser feita em qualquer idade. Quanto mais precoce fizer, melhor, porque a gente consegue intervir de uma forma mais específica. Segundo ponto, fazer a correção da idade corrigida desse bebê. O que isso significa? Significa que todo o desenvolvimento, todas as habilidades motoras que você precisa fazer com um bebê prematuro, é preciso fazer essa correção. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um bebê que nasceu com 27 semanas de gestação, e a gente vai fazer sempre essa correção subtraindo por 40 semanas, que é a idade correta que a gente considera o ideal para o bebê nascer. Então, 40 menos 27 dá 13 semanas, que dá por volta de 3 meses. Então, se esse bebê hoje tem 8 meses de idade de nascido, a gente vai pegar essa idade que ele nasceu e subtrair por 3 meses, que foram essas 13 semanas. Então, esse bebê hoje tem 5 meses de idade corrigida. Então, a gente vai avaliar esse bebê sempre com base nessa idade corrigida, de 5 meses. E para a gente saber que normalmente um bebê a termo que nasce no período normal, um bebê começa a ficar sentado a partir de 6 meses de idade corrigida. Então, a gente precisa saber que a gente vai descartar a possibilidade desse bebê ter um grau de lesão neurológica, fazendo uma triagem o mais precoce possível. Segundo, a gente vai fazer a correção dessa idade para saber qual a idade correta, que normalmente com 6 meses de idade corrigida a gente já pode colocar esse bebê sentado, mas sempre considerando as habilidades motoras que esse bebê já tem. Ou seja, para um bebê começar a sentar, ele precisa ter um controle de tronco bom o suficiente para se manter na postura sentada, sem ele curvar, e ele precisa ter força também nos braços, para que na hora que ele desequilibrar, ele conseguir colocar a mão e não cair. Então, eu vou fazer algumas formas de a gente fazer com que esse bebê consiga ficar nessa postura, mas sempre com esses três pontos em questão. Fazer essa triagem do desenvolvimento para saber se esse bebê não tem nenhuma lesão neurológica, fazer a correção da idade corrigida, então normalmente a partir de 6 meses de idade corrigida, esse bebê consegue ter habilidade para conseguir sentar e ele ter força no tronco e um pouco de reação de proteção nos braços para ele não cair, certo? Então, normalmente, a gente vai colocar esse bebê sentado e a gente vai sempre priorizar com que a base do quadril dele esteja mais alargada, para ele ter uma base mais larga e ter um equilíbrio maior, certo? Esse bebê já tem que ter um controle de tronco suficiente para que ele não curve, para que ele não fique com essa curvando e caindo. Então, se ele começa a curvar, é porque ele ainda não está apto para ficar sentado. E uma das formas também de a gente poder estimular com que ele comece a colocar a mãozinha aqui na frente, para ele ter uma reação de proteção. Se ele não consegue ainda trazer essa mãozinha, a gente pode pegar uma almofada ou um edredom e sempre colocar na altura do cotovelo dele para ele começar a fazer essa reação de proteção aqui na frente, que é o que aconselho, que normalmente o bebê começa a fazer com 6 meses. Ele começa a trazer as mãozinhas aqui para ele se equilibrar e aos pouquinhos ele vai fazendo esse movimento lateral, lá por volta de 7, 8 meses quando estiver sentado. Então, a gente já pode começar a trazer essas mãozinhas para ele começar a fortalecer essa musculatura dos braços, para ele conseguir ficar na postura mais reta do tronco e assim, aos pouquinhos, começar a ficar sentado. Sabendo que quando o bebê não consegue ficar nessa postura sentada, a gente não vai estimular o movimento de sentar com ele sentado. A gente vai fortalecer a musculatura do tronco desse bebê na postura de time, porque a partir do momento que ele fica na postura de bruço e a gente dá algum brinquedo para ele aqui na frente, ele automaticamente vai fortalecer essa musculatura
na hora que for, trazer as mãozinhas para pegar um brinquedo lá em cima. Então, ele vai estar ativando essa musculatura aqui do tronco e ele vai começar a ativar essa musculatura aqui, até a região aqui, mais ou menos do final da coluna, que é onde ele já tem força para se ficar na postura sentada. E nessa postura também, ele automaticamente transfere força nos braços. E ele vai começar a trazer mais o apoio do peso do corpo dele no braço. Então, vai fazer com que ele tenha mais força no braço, para que quando ele fique na postura sentada, ele consiga se manter sentado com apoio na frente, de uma almofada ou de forma livre, sentado mesmo, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a como sentar seu bebê prematuro, clique aqui que eu estou à disposição para maiores dúvidas, sabendo daqueles 3 pontos. Sempre respeitar, para saber se ele não tem nenhuma lesão neurológica. Segundo, fazer a correção da idade corrigida. E terceiro, saber se ele já tem essas habilidades de força no tronco, força no braço. E caso ele não tenha, fazer essas estimulações antes de colocar ele sentado, tá? Um grande abraço.